Pessoal, vamos lá, eu vou mostrar aqui como criar uma máquina virtual utilizando o VirtualBox e o Linux. Eu já tenho a VirtualBox instalado aqui, mas é bem tranquilo instalar. Vou procurar ele, está aqui, VirtualBox. Já tenho várias máquinas virtuais criadas. Vou criar uma nova. Vou chamar de Mint, porque é o Linux Mint que eu utilizo e é o que eu recomendo instalar. Estou colocando 2 GB de memória, então 2048 MB, 2 GB de memória. Vou criar um novo disco rígido virtual agora. Ele recomenda utilizar 8 GB, mas a gente pode criar mais, tá? Sempre próximo. Aqui é o tamanho do disco, ele recomenda 8. Eu vou criar esse aqui com 20, poderia ser mais, tá? O mínimo é 8. Criar. E está aqui. Após criada, vou em configurações para configurar essa máquina virtual. O primeiro passo é vir aqui em sistema. Eu vou tirar o disquete porque eu não utilizo. Vamos mandar o disco óptico para cima, o disco rígido para cima. Processador. Vou colocar 2 processadores e vou habilitar recursos estendidos. Vou vir aqui em monitor, vou colocar memória de vídeo no máximo, 128 MB, e vou habilitar aceleração 3D. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Beleza. Então habilitei a aceleração 3D, agora eu vou armazenamento. Aqui no disco óptico, que é o drive de CD e DVD, eu vou clicar onde está vazio e vou clicar aqui nessa opção para selecionar a minha imagem de disco. Vou clicar aqui em selecionar arquivo óptico. Você vai no diretório onde você fez download. No caso, meu download está no usuário Home, Downloads. E aí eu tenho aqui a imagem do Linux que eu quero instalar. Poderia ser Ubuntu, poderia ser Arch Linux, poderia ser Slackware, poderia ser qualquer um. Eu estou criando do Linux Mint. Abrir. Então ele carregou aqui. O último passo, rede. A rede por padrão é criada como NAT. Eu quero ela como Bridge, para utilizar a mesma interface que eu estou utilizando. OK. E iniciar. Nessa tela a gente pode dar Enter e Enter novamente para startar o Linux Mint. Vou aumentar aqui um pouco a janela. Vamos aguardar agora carregar na memória, porque como as versões Linux carregam inicialmente como Live CD e permite você fazer toda a utilização do sistema antes mesmo de fazer a instalação. Então ele está carregando o sistema na memória para que a gente possa fazer o processo de instalação. Então está aqui, ele dá essa mensagem aqui que a resolução gráfica pode não ser muito boa e a gente está utilizando aqui na máquina virtual sem os drivers instalados, né? Então a gente pode fechar essa tela e vamos clicar aqui em Install Linux Mint. Clique duplo no CDzinho. Primeiro passo, vamos selecionar o idioma, por padrão em inglês. A gente quer selecionar português do Brasil. Repara que ele já mudou as coisas aqui para português. Vamos marcar essa parte de instalar as opções de Wi-Fi, Flash, MP3 e outras coisas, para ele já fazer a instalação para a gente automático, de início. Eu poderia fazer essa instalação depois, mas eu estou optando por fazer agora. Aqui a opção de particionamento. Se você for um usuário avançado, claro, você vai optar por essa opção, mas principalmente para os que ainda estão iniciando, essa aqui é a melhor opção. Ele vai apagar o disco inteiro e fazer a instalação para a gente automaticamente. Vamos selecionar essa opção. Tá, então ele está mostrando o que ele vai fazer aqui. Só lembrando que se você estiver pensando em fazer dual boot, aquela forma ali não é recomendada. Vamos clicar em continuar. Vamos aguardar agora ele fazer o particionamento e partir para o próximo passo. Próximo passo, então, selecionar o fuso horário. Vamos clicar aqui mais ou menos
São Paulo, que é o mesmo fuso horário que eu tenho, mas você pode clicar aqui na caixa e digitar o nome da sua cidade. No caso eu estou morando em Ituiutaba, então ele já acha aqui, ele colocou o fuso horário meu, que é o mesmo de São Paulo, aliás. Continuar. O próximo passo é selecionar o layout do teclado. Se o seu teclado tiver o C cedilha, significa que ele é ABNT2. Tá? E o ABNT2 é o padrão, só você deixar selecionado aqui Português Brasil é o ABNT2 padrão. Tá? Ele está tudo ok. Se não for, você pode, se o seu computador for padrão americano, você pode selecionar aqui em inglês, tá? É só selecionar e fazer os testes, incluindo aqui, não tem erro se você fizer os testes aqui. E mesmo que por algum motivo não fique perfeito, depois você pode reconfigurar isso. Vou clicar em continuar. Próximo passo, informar o nome da conta, o nome do usuário, aliás, o nome do computador, eu vou chamar ele aqui de Mint. Repara que ele falou que já tem um Mint na rede, porque é o meu computador local, mas não tem problema. O usuário de acesso, ele já colocou aqui, você pode selecionar o usuário que você quiser, desde que não existe espaço em nome do usuário. O nome do usuário é sempre minúsculo e não existe acentuação também no nome do usuário, tá? Tem um padrão. Vamos colocar uma senha. Essa senha, inclusive, é a mesma senha de administração que você vai utilizar posteriormente. E aqui ele te dá algumas opções. Se você quer iniciar a sessão automaticamente, e eu não recomendo, ou se deve ser solicitada a senha para acessar. Essa aqui, na minha opinião, é a melhor, porque ninguém vai acessar seus dados sem sua autorização. E ele dá a opção de você criptografar a pasta pessoal, isso aqui não é necessário. Continuar. Ele vai fazer então a cópia dos arquivos, tá? Assim que ele terminar de copiar os arquivos, ele vai baixar atualizações e os softwares de MP3 e outras coisas que a gente selecionou. Reparem que agora são 10h08, isso aqui deve demorar uns 20 minutos, talvez um pouco mais, depende da velocidade da internet, tá? Porque ele vai fazer o download das atualizações. Assim que ele estiver finalizando, a gente volta aqui para concluir. Até daqui a pouco então. Pessoal, então voltamos aqui, ele está finalizando a instalação, removendo alguns scripts, algumas coisas de pós-instalação, terminando de instalar algumas coisas que ele fez download também, tá? Então ainda faltam alguns minutos aqui, mas o processo está correndo da forma que a gente esperava. Lembrando que os pacotes aqui podem ser baixados mais rápido ou menos, depende aqui da velocidade da sua internet. Eu vou novamente dar uma pausa aqui no vídeo e daqui a pouco a gente volta para finalizar. Então, novamente, até daqui a pouco. Pessoal, então, finalizando aqui, novamente, acabou de fazer o download do restante dos pacotes, fazendo a pré-instalação e configuração e tudo mais. Tá, agora é só mais alguns segundos e ele já finaliza, lembrando que a gente colocou para ele fazer download de alguns aplicativos e alguns pacotes de terceiro, tá? Então se você não marca as opções lá de início, o processo é um pouco mais rápido, mas de qualquer forma, após a instalação, você teria que baixar os pacotes para a utilização completa do sistema. Então é melhor fazer tudo de uma vez, porque você não teria que fazer mais nada após isso. E está aqui, a instalação terminou, a instalação concluída, a gente pode reiniciar o computador. Lembrando que se fosse numa máquina real, o processo seria o mesmo. A diferença é que a gente iria utilizar um pendrive bootável, um DVD, ao invés da imagem direto. Então ele fala aqui para a gente dar o Enter, remover a mídia de instalação e dar o Enter. Então se você tivesse com pendrive de boot, você teria que tirar o pendrive. Se fosse o DVD, você tiraria o DVD e apertaria Enter.
Até porque se você não remover essas mídias, o processo de boot pode voltar e fazer a instalação de novo, né? Então, já instalou, é hora de remover as mídias e apertar Enter. Eu apertei Enter, o computador vai reiniciar. E agora a gente aguarda carregar o sistema e partir para a tela de login. O primeiro boot sempre é um pouco mais demorado, ele está carregando as coisas pela primeira vez, então está montando o sistema para o usuário e tudo mais. Então está aqui, tela de login, vou selecionar o usuário, vou digitar a senha que a gente cadastrou lá no início. E o sistema está carregado aqui. Reparem que ele voltou para a tela de renderização. A gente teria que instalar alguns drivers para a máquina virtual funcionar melhor, mas a gente pode fazer isso outra hora. Tem a tela de boas-vindas, que você pode ver os novos recursos, documentação, aplicativos, drivers e por aí vai. Eu vou desmarcar essa caixa aqui para a gente não ver essa tela nas próximas vezes. E está aqui o sistema funcionando 100%. Tem já algumas atualizações. Primeira coisa que eu vou fazer aqui de início, alterar o plano de fundo, tá? Essa tela aqui, esse plano de fundo padrão, não acho muito legal. Vou selecionar aqui Sara e vou colocar, sei lá, esse plano de fundo aqui, Aurora, tá? Então reparem que lá no fundo ele já mudou. Vou clicar aqui para ver outras alterações, porque no meu caso, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não gosto de ícones aqui na área de trabalho. Eu gosto de área de trabalho, conforme vocês podem ver a minha aqui, ela sempre limpa. E eu vou configurar para que ele não apresente os ícones ali. Então eu vou clicar aqui em área de trabalho, reparem que estão nas configurações do sistema, área de trabalho, e vou pedir aqui para 100 ícones na área de trabalho. Tá? Então mudei aqui para 100 ícones. Reparem então que agora eu não tenho ícones aqui. Uma outra configuração que eu vou fazer agora é no gerenciamento de energia, para ele não hibernar. Tá? E uma última na tela aqui para proteção de tela. Aqui, proteção de tela, nas configurações para após 1 hora. Beleza, o sistema está pronto para utilizar. Por enquanto eu vou deixar por aqui. Então o sistema está zerado, não tem a gente até tem os pacotes Office aqui, tem a parte de gráficos, internet já tem o Firefox, multimídia a gente já pode ver vídeo, gravar CD, DVD, ouvir música, parte de administração. Então o sistema já vem completo. O Linux Mint é isso, instalou, usou. Tá? Por enquanto eu vou parando por aqui. Em breve a gente continua com outros vídeos. Um abraço e até mais.